Hoje, com a permissão de Deus, nós iremos ver o capítulo 2 e eu quero ver 3 versos com você. Capítulo 12, 13 e 14. Primeira João, capítulo 2, dos versos 12 ao verso 14. Os 3 versos para a nossa exposição nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus, peço que você acompanhe com os olhos e o coração. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesse tempo, Pai, agora, depois de exaltarmos o Teu nome e termos sido convocados pelo Senhor, temos nos achegado a Ti, buscando por perdão dos nossos pecados. Após agora, então, com corações limpos, voltados para o Senhor, temos louvado a Ti, com cânticos espirituais e congregacionais. Nós nos achegamos a Ti para ouvir a Tua palavra uma vez mais. Por isso, fale conosco, que sejamos confrontados e confortados pelo Senhor. Sejamos moldados por Ti, para crescermos como homens e mulheres segundo o Teu coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tem acompanhado aí as nossas exposições, temos vindo aqui desde o capítulo 1, parece que João, ele pega bastante pesado com a gente nos versos anteriores, né? A ponto de nos colocar para pensar que, será que somos realmente salvos? Será que nós realmente fazemos parte desse corpo que é chamado igreja? Será que a gente tem condições de nos enquadrar nesse corpo chamado igreja? Será que somos realmente parte? Será que há algo que a gente possa fazer para medir, para poder mostrar se nós realmente estamos inseridos ou não? E parece que João joga bastante pesado com a gente, né? E aí agora, parece que João traz um respiro. Ele vem com aquele conteúdo mais pesado e denso que a gente viu nas últimas semanas. E agora parece que ele dá um tempo para a gente poder respirar um pouco, não é? Ele termina dizendo, se você se lembra nos versos anteriores, né? Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço, mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. É assim que João ele vem nesse ritmo com a gente. E aí ele volta com aquele tom amoroso que João sempre tem e trata os seus leitores primários, né? Ele começa então, filhinhos. E aí ele vem e traz para nós aqui esses 3 versos que eu quero refletir com você nesse nosso tempo aqui. Mas é interessante que a nossa vida, de maneira geral, ela sempre é marcada por fases, não é? A gente nasce, e aí tem a fase lá do bebê. Você tem aí acompanhado a Estherzinha, que está aqui dormindo, não é? E ela dorme, ela chora, ela mama, ela toma vacina, mas ela ainda é totalmente dependente da gente. Não é? Ela não consegue, não posso soltar ela aqui e falar, filha, vamos para o carro. Não, a gente tem que levar ela até o carro. Ela ainda é totalmente dependente. E a fase de um recém-nascido, a fase do bebê, ela é assim, são as etapas que elas vão se mudando, vão transformando ao longo da nossa vida. Daqui a pouco se torna uma criança e a gente tem dificuldade de segurar eles aqui no culto, quer correr para lá, quer correr para cá, quer brincar o tempo inteiro, vai, tem as crises ali das crianças, às vezes cai, estoura o joelho, não acontece nada, às vezes só tromba, houve uma resposta diferente, cai no choro. A gente tem que aprender a lidar com as fases diferentes. Aí depois chega na adolescência, a juventude, aquela fase tensa também, onde acham que sabem tudo, às vezes não sabem nada, é uma fase de buscar independência, ao mesmo tempo que ainda não, estão escolhendo se querem ser adultos ou continuar sendo crianças, e aí as coisas vêm, as responsabilidades vêm, a gente cresce,
começa a pagar contas, começa a pagar imposto, começa a ter que trabalhar, porque agora eu não tenho mais o papai e a mamãe que faz o mercado para mim, eu preciso ir lá no mercado, senão eu não como. E aí vem cada fase da vida um processo diferente. E é interessante que João ele traz isso para nós, que na vida espiritual é a mesma coisa. Fases. Às vezes, na nossa igreja, em todas as igrejas, sempre haverá aqueles que estão começando na fé, que ainda precisam do leite espiritual, como o apóstolo Paulo vai falar em alguns momentos. Aquelas pessoas que estão começando, que acabaram de conhecer ao Senhor, que não têm a vivência de igreja, são imaturas ainda. E aí elas precisam do leite espiritual, né? Precisa ir ali com paciência no processo. Ao mesmo tempo que na igreja a gente tem outras pessoas que já são mais maduras. Isso não quer dizer que estão há anos na igreja, porque tem pessoas que estão há anos na igreja e ainda precisam do leitinho espiritual. E pessoas que acabaram de chegar que já são maduras, já têm condições ali de um alimento mais sólido. Mas do mesmo jeito que se eu der hoje, domingão, um macarrão com frango para a Esther, ela vai passar mal. Do mesmo jeito, na vida espiritual é assim. Com as pessoas que são imaturas, se a gente derrama aqui um macarrão com frango espiritual para uma pessoa que ela é imatura, ela não vai conseguir digerir, ela vai passar mal, ela não vai conseguir entender. E nessa dinâmica das diferentes fases da vida, espiritualmente falando, é que João traz esses versos para nós. E esses versos que nós vamos olhar aqui. E a pergunta que fica já logo de cara para a gente é: como é que a gente está crescendo? Como tem sido o seu e o meu desenvolvimento espiritual? Eu tenho anos de igreja e aqui não é esse o caso. A pergunta que você tem que fazer não é quantos anos eu tenho de igreja, mas é qual tem sido o meu crescimento depois do momento em que eu fui salvo pelo Senhor. Eu tenho crescido? Eu tenho me desenvolvido como uma criança que agora começa a crescer e aos poucos, ao longo dos anos, vai ganhando um pouco mais de autonomia, e maturidade e sabedoria? Espiritualmente isso tem acontecido comigo, com você? Ou estamos aqui há anos na igreja, frequentando e nos reunindo, mas continuamos como bebês, espiritualmente falando? E o apóstolo João traz 3 divisões, e eu quero ver com você então essas 3 divisões no próprio texto. Primeiro ele se dirige aos filhos, não é? O começo da vida com Deus, que está aí no verso 12. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E no verso 14 ele diz: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. João começa aqui falando dos mais novos na fé. Aqui, eu não sei se você talvez já ouviu isso em algum outro sermão pregado por algum outro pastor, mas aqui não é algo literal, não é uma palavra dirigida a filhos, pais e jovens, mas é uma palavra dirigida à igreja e à condição espiritual da igreja. E por que isso? Porque é só a gente olhar para o que João está falando antes. João ele está vindo trabalhando toda uma série de questões com a igreja, a vida espiritual da igreja. E aqui ele não vai mudar esse discurso. João ele não tem um tom literal aqui de trabalhar com literalmente crianças, jovens e os seus pais, mas crianças, jovens e pais espiritualmente. E aí ele se dirige então primeiro aos filhos, aqueles que acabaram de nascer no Senhor, aqueles que acabaram de ter os olhos abertos para a eternidade, aqueles que acabaram de reconhecer os seus pecados e tiveram um encontro com Cristo. E aí o que João ele mostra é que é com esses que ele quer se dirigir, aos filhinhos que foram perdoados por causa de Cristo. E veja, assim como um bebê ele precisa saber que é amado desde o começo, né? Precisa amar a criança ali desde o começo, se entregar ali, muitas vezes abrir mão de confortos, desejos, lazeres, prazeres da vida, para poder ali cuidar daquela criança, amar ela, para que ela possa crescer e se desenvolver. Um cristão novo convertido, ele precisa ter essa convicção do perdão de Deus, que é o que João vem falando até aqui, porque esse é o fundamento da vida cristã. Eu não posso assumir um papel de cristão sem entender o que é o cristianismo, sem entender o que é o evangelho.
Eu não posso dizer que eu sou um cristão se o evangelho não faz diferença para mim. Se o evangelho não transformou a minha vida. E aqui João, ele se refere então a esses que estão começando na fé. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. E aqui mais um motivo do porquê não é um texto literal dizendo para crianças. Porque senão aqui João estaria dizendo que só as crianças que têm os pecados perdoados. Isso não é verdade. Por isso que isso é algo que, para maturidade espiritual, aqueles que acabaram de conhecer a Deus. E veja, a Esther, eu vou usar aqui ela porque a gente tem vivido isso aqui semanalmente, dia após dia, né? Mas ela não entende muita coisa ainda. Na verdade, ela não entende quase nada. Mas veja que, do mesmo jeito que um bebê não entende o que os pais fazem, mesmo quando chegar o momento em que ela já tiver um pouquinho mais dessa consciência, ainda que o bebê não entenda, ele confia. Ele confia que os pais estão fazendo o que fazem, mesmo sem entender, ele só acredita ou só aceita. Do mesmo jeito que ele não entende tudo, é assim com quem acabou de se converter. E às vezes a gente cobra de pessoas que acabaram de ter um encontro com Deus, a gente cobra maturidade, nível de maturidade, como se aquela pessoa já tivesse há anos nos caminhos do Senhor. E aí nos falta paciência para lidar com essas pessoas. Nos falta amor para lidar com essas pessoas. Pessoas que acabaram de conhecer o Evangelho. E aí talvez você se enquadre aqui nos filhinhos, não é? Alguém que conhece ao Senhor há pouco tempo. Eu quero que você possa descansar em algumas certezas. Na primeira, é que o Senhor te alcançou. E isso para nós é o principal. A sua fé começou. A sua carreira cristã foi iniciada. Isso para nós é o mais importante. Mas agora eu quero te encorajar a continuar. A lembrar que Ele continua conduzindo você. Não desanime com as coisas que vão acontecer com você, porque você vai pecar, do mesmo jeito que aqueles que já são mais maduros pecam também. Mas que os nossos pecados não sejam suficientes para nos desanimar e nos afastar do Senhor e fugirmos em rebeldia. Então tenha paciência com você nesse processo. Busque ajuda. Se você se enquadra aqui nos filhinhos que tiveram os seus pecados perdoados e agora você está iniciando a carreira cristã. E se você entende que você já é mais maduro, auxilie, abrace, caminhe com aqueles que são novos na fé com paciência e com amor. Porque nós somos muito bons e rápidos em julgar, em condenar, em apontar o dedo, em mostrar os erros. Mas parece que nós somos lentos. Nós somos aqui bastante tranquilos e acomodados no que tange a amar, a exortar, a caminhar junto, a orar por essa pessoa, a ensinar, a explicar às vezes um conceito que a pessoa não entende. E por quê? Onde foi que a gente se perdeu no meio do caminho? Onde a gente não tem mais paciência para ensinar aqueles que estão começando na fé? E somos rápidos, ágeis em julgar, em apontar o dedo, em condenar? E parece que a gente entrou na vida com Deus, na vida da igreja, num emaranhado de performance, onde a apresentação, onde o visual, onde as aparências precisam ser impecáveis. E dentro de tudo isso, nesse imediatismo, em toda essa confusão, a gente se afastou daquilo que é mais importante. De olhar para o coração das pessoas e caminhar junto. Porque veja, João ele fala, filhinhos eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, o nome de Jesus. E ele ainda diz, filhinhos eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Agora esses que se achegam ao corpo de Cristo, à igreja, porque têm um encontro com o Senhor, eles conheceram o Pai. São parte do corpo.
Às vezes a gente trata com distinção, com diferença, com parcialidade aqueles que estão chegando. Quando na verdade são estes que mais precisam do nosso apoio, da nossa oração, da gente caminhar junto, do mesmo jeito que a gente faz com uma criança. Se você está desatento com a criança, daqui a pouco, se a gente não fica de olho nas nossas aqui, elas estão lá na rua brincando, achando que está tudo bem. Elas precisam ser trazidas para perto e ser lembradas dos perigos dessa vida, serem lembradas daquilo que pode ser prejudicial para elas. E na vida espiritual é assim, a gente precisa trazer as pessoas que estão iniciando para perto, para que elas saibam os perigos da vida, os perigos de nos afastar do Senhor, os perigos de ter uma consciência pesada, que é normal nesse processo inicial da vida cristã. Como é que a gente está lidando com tudo isso? Porque a gente precisa ser também, não somente, mas um tipo de berçário espiritual, onde a gente vai cuidar das crianças que estão começando ali, com paciência, amor, para que a gente possa crescer e se desenvolver no Senhor juntos, como igreja. E aí, será que nós estamos sendo acolhedores? Será que nós estamos sendo graciosos? Porque o Evangelho ele não é apenas o pontapé inicial da carreira cristã. Ele é também. Mas o Evangelho também é o alimento para toda a nossa caminhada. Como é que a gente tem lidado com tudo isso? Como é que você tem lidado com isso? Mas aí João continua. E agora não se dirigindo mais aos filhos na fé, mas aos pais. Não é? A maturidade que vem do conhecimento. Veja aí, o verso 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no verso 14 ele volta a dizer, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele repete o argumento. Então há uma ênfase aqui. Pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E quem que é aquele que é desde o princípio? Jesus. Aqueles que os filhinhos estão aprendendo, foram perdoados por ele agora. Vão, ao decorrer da sua vida e da jornada espiritual, chegar ao conhecimento de que Cristo é aquele que é desde o princípio. Mas com sabedoria e paciência, a gente precisa construir isso junto com aqueles que estão começando. Para que eles não passem mal. Para que eles não achem que é algo muito distante. E tão distante que aquilo não é para eles. Quantas vezes a gente perde pessoas porque a gente impõe sobre elas uma carga espiritual que elas não conseguem suportar. E a gente pressiona e joga carga, e as pessoas espanam, fogem, abandonam. Muitas vezes por culpa delas mesmas. Mas às vezes a gente coopera para isso. Ao invés de trazer e acolher, a gente ajuda a espalhar. E aí os pais aqui, como João diz, são os cristãos mais maduros. São aqueles que andam com o Senhor já há algum tempo. Que já enfrentaram algumas lutas, perderam por vezes, mas também já colheram vitórias. E que conhecem Jesus de uma forma mais profunda, que aqueles que estão iniciando, estão começando esse processo. E veja que o conhecimento aqui que João traz, essa ideia que João traz, conheceis aquele que existe desde o princípio, o conhecimento aqui não é só a título de informação. Eu sei e fui informado que Jesus é desde o princípio, mas é relacionamento. Pais, eu vos escrevo porque vocês se relacionam, essa é a ideia do verbo conhecer aqui na língua original, porque vocês se relacionam, se envolvem, caminham junto com aquele que existe desde o princípio. E ele vai repetir esse mesmo verbo no verso 14. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis, que vocês se relacionam, que vocês andam juntos, caminham com ele, com aquele que é desde o princípio. Então veja, aqui conhecimento não é apenas informação, saber que Jesus é desde o princípio, mas é relacionamento, é andar com Deus, conhecendo Cristo, no auxílio do Espírito Santo, dia após dia. E isso vai se aplicar quando a gente está vivendo tempos felizes e de alegria. Mas também nós caminhamos com Ele quando nós estamos em meio à dor, quando nós estamos em meio à tempestade, quando nós estamos em meio a situações difíceis.
que quando essas tempestades chegam para os filhinhos que estão começando, eles precisam do pai. Porque as crianças normalmente têm medo de trovão. As crianças têm o medo das chuvas, dos ventos, que os pais já viram muitas vezes. Por isso que João traz aqui essa ilustração de filhos, pais e jovens. Porque espiritualmente os pais que já são mais maduros e conhecem um pouco mais e melhor o caminho, podem ajudar aqueles que estão começando. E a pergunta que fica é: você almeja maturidade? Você deseja, você anseia por ser um cristão maduro? Porque Deus nos livre de ser uma igreja lotada de crianças espirituais. Porque pode ser que em algum momento da história a igreja tenha mais crianças do que adultos. Mas as crianças crescem. Às vezes a gente olha para a Estherzinha e fala: nossa, já são 3 meses. Ela já está crescendo bastante. E não tem como a gente congelar o tempo. E ela ficar assim. Não, ela é natural da vida. Do mesmo jeito que é natural da vida cristã a gente crescer. Mas você almeja por isso? Você anseia por ser mais maduro? Por conhecer mais a Deus? Você busca isso? Se a resposta é sim, eu te pergunto como? Como que você está buscando isso? O que na sua vida mostra que você está buscando ser mais maduro? Você não tem que mostrar para mim. Não mesmo. Porque eu não tenho aqui, eu não peço pro Alcides ficar ali na porta fazendo chamada quem veio no culto hoje. Eu não preciso saber disso. Ele não fica lá, fez devocional essa semana? Fez quantos dias? Quanto tempo leu a Bíblia? Pecados quantos? Não. Não é função do Alcides fazer isso. E de ninguém na igreja. Mas a gente tem almejado isso? Porque veja que o que João está dizendo é que não são apenas os pais na fé que conhecem a Jesus. Os filhos também conhecem. Mas o conhecimento de Jesus e das Escrituras é uma marca de alguém que já é mais maduro. E aí a gente tem visto o caos, por exemplo, de mandar pessoas para o seminário tão cedo, que não tem convicção de chamado, vai para o seminário, são ordenados pastores e destroem igrejas. Na minha turma, posso compartilhar isso, sem citar nomes, obviamente, tiveram alguns casos de alguns meninos que foram para o seminário que não tinham nem um ano de conversão. Não terminaram o seminário. Porque crianças espirituais recebendo um alimento ali que surtava. E aí a gente tem a internet que é uma bênção, e é mesmo. Mas ao mesmo tempo abriu portas para um monte de gente que acha que é pai na fé, que é maduro, mas não sabe nada de vida com Deus e fala um monte de abobrinha. A gente precisa estar atento com isso. A gente precisa almejar maturidade, nessa maturidade, quem já tem mais tempo de caminhada, ajudar os filhinhos ali, ó, pode consumir isso aqui cai fora. Pode vir por aqui, aquele pastor pode ouvir, aquele ali, não. E a gente vai ajustando, cuidando, se ajudando. Por isso que não faz sentido dizer que em uma igreja existem presbíteros imaturos. Presbítero e imaturo é o que não fecha. Porque se nós elegemos presbíteros para cuidar da igreja, julgando que são biblicamente, se enquadram ali biblicamente, e são maduros, como que eu posso dizer que eles são imaturos? Você colocaria uma criança para governar a sua casa? Esther, você que vai cuidar das contas de casa. Por que a gente faz isso com a igreja, às vezes? Percebe o que João está trabalhando com a gente? Por isso, cuidado com os perigos da gente achar que a gente é alguém que não é. Não precisa bater no peito e falar assim, eu sou maduro. Não precisa fazer isso.
Mostre na sua vida que você caminha com o Senhor e ajude as outras pessoas a caminhar com o Senhor. Cuidado com os perigos de achar que você não tem mais o que aprender. Cuidado de chegar num ponto de achar que você não tem mais o que aprender sobre as Escrituras, sobre Deus. Cuidado em achar que, eu tô velho demais para servir. Os jovens que façam, cuidado com essas frases, que revelam coisas do nosso coração extremamente complicadas. Tem coisas que realmente os jovens vão fazer. Mas cuidado em usar isso de bengala, de apoio. Não tenho mais idade para isso, os outros que agora façam. Não tenho mais idade e paciência para ler a Bíblia, deixa que os outros leiam por mim. Se você tiver alguém que possa ler para você todos os dias, ok, benção. Mas cuidado de ficar delegando aquilo que não é para ser delegado. Uma justificativa de sou maduro, porque isso é um grande sinal de imaturidade. E se você quer um modelo de maturidade, não olhe para o pastor. Não olhe para mim, não olhe para os presbíteros, não olhe para a liderança da igreja. Se você quer um modelo de maturidade, olhe para Cristo. Ele é o nosso modelo. O maior exemplo de alguém que conhecia a Deus e vivia coerentemente de acordo com tudo aquilo que foi dado e ordenado a ele. Olhe para Cristo. E não para mim. Pedro não é modelo aqui. Não sou. Jesus é. Betel não tem que se parecer com Pedro, com Fabrício, ou seja lá com quem for. Não. Os membros da Betel, e vocês que estão aqui que não são da Betel, tem que se parecer com Jesus. Esse tem que ser o nosso objetivo. Porque vocês, pais na fé, mais maduros, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E o Pedro não existe desde o princípio. Jesus existe. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Como é que a gente tem lidado com tudo isso? Temos caminhado nesse rumo, porque uma igreja saudável ela precisa dos filhinhos na fé, mas também precisa de pais e mães aqui espirituais, homens e mulheres maduros, que ensinem, cuidem, ajudem. Será que a gente tem caminhado nessa direção? Porque maturidade não é tempo de igreja. Falei isso e repito. Mas é profundidade no relacionamento com Cristo. A gente tem caminhado nessa direção? E por fim, João se dirige aos jovens. A força da fé, não é aqueles que são fortes e mais saudáveis, se assim eu posso dizer. Onde ele diz no verso 13 e no verso 14, ele vai dizer no 13, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no verso 14 ele, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A juventude é uma fase de transição na nossa vida, né? Eu ainda sou jovem. Mas a juventude é uma fase de transição. Né? Há momentos onde o jovem, o adolescente, ele faz algumas coisas que você fica impressionado. Fala, que adolescente ou que jovem maduro. Ao mesmo tempo, fazem coisas que você fala, não aprendeu nada. Crianção. É uma fase de transição. Né? É uma fase onde as coisas estão mudando muito rapidamente e bruscamente. Assim como em todas as fases há mudanças. Mas o que João traz aqui pra gente é que na fase da juventude há uma transição de momentos de grande maturidade e outros momentos de maturidade. E na vida cristã também é assim. E às vezes o que machuca a gente é que a gente gostaria que a nossa vida espiritual, e eu já ouvi isso muitas vezes, é que, nossa, como eu queria que o meu amor pelo Senhor, ele fosse como o primeiro amor. Eu quero voltar para o primeiro amor. Nada contra essa frase, tá bom? Mas veja que, às vezes o que nos machuca é que a gente fala que a gente queria voltar lá. A minha pergunta é, por que não? O que é que impede? O que é que impede de eu amar a Cristo como você disse que você amava quando você o conheceu? O que mudou? Porque eu estou casado há quase 5 anos. O meu amor pela Ana hoje é muito melhor
e maior do que quando eu casei com ela. Por que com o Senhor é diferente? Porque me parece que na vida com Deus a gente tem os nossos olhos abertos e a gente ama demais. E aí vai esfriando. Por que parece que na vida é sempre o contrário? O amor cresce em todas as áreas da nossa vida, mas com Deus, não? Por quê? O que é que impede a gente de caminhar nessa direção? Porque o ritmo vai mudar, certamente, de quando você conheceu a Cristo para hoje. O ritmo muda. Mas isso não é motivo suficiente para a gente desanimar ou amar menos. Porque na santidade a gente deve continuar crescendo, mesmo com altos e baixos, mas sempre crescendo. Inclusive em amor ao Senhor. E isso porque, veja, João diz que os jovens, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno. Nesse ímpeto, nessa força, nessa vontade, vocês estão conhecendo a Deus, estão vencendo tentações, estão lutando, estão conseguindo caminhar rumo à maturidade. E por vezes parece que a gente não avança. Porque versículos antes do texto de hoje, ele vai dizer que para aqueles que vivem de modo incoerente, contrário às Escrituras, João vai dizer que a palavra de Deus não está em nós. Mas aqui ele se refere àqueles em que a palavra de Deus está. Aos filhos, os jovens e aos pais. 3 grupos aqui que conhecem a Deus, que são salvos. E aqui lembre-se que eles estavam enfrentando o gnosticismo e o docetismo e os homens aqui falando uma série de besteira na igreja, trazendo dúvidas ao coração das pessoas, jogando iscas para poder fisgar as pessoas e afastarem elas do Senhor. Enquanto João está dizendo aqui para nós, filhinhos, vocês devem crescer em maturidade, pais, vocês devem continuar caminhando em maturidade e ajudar aqueles que estão começando. Jovens na fé, vocês continuem fortes, buscando nessas transições, continuar crescendo no Senhor. Porque o maior presente que eles poderiam ter recebido, eles já receberam. Enquanto os gnósticos aqui diziam que você deveria viver toda uma vida buscando fazer, buscando acertar, buscando uma série de lista de regras, para que talvez, lá no fim, chegasse a recompensa. O que João está dizendo aqui nesses versos é, queridos, a recompensa já chegou. Vocês já receberam a recompensa, que é Cristo. A partir da recompensa, vivam em conformidade com isso. Não vivam tentando pelo esforço, achando que pelo esforço de vocês vão conseguir algo. Porque vocês não vão conseguir. Mas Cristo conseguiu por nós. Isso pra gente basta. E agora a gente avança. Por isso que João está dizendo para nós que uma fé sem prática é uma fé fraca. E para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa aprender a depender do Senhor em todas as fases da nossa vida. Sendo assim, 3 reflexões para nós. Se você é um filhinho, como João carinhosamente chama aqueles que estão iniciando, minha palavra para você é não desanime. Busque alguém mais maduro na fé que você. Caminhe junto com essa pessoa. Porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Cristo e vocês estão iniciando a jornada da carreira cristã. E aí você pode ser aqui um jovem, um adulto, ou já um idoso e está começando agora. Não tem problema. Busque alguém mais maduro para você caminhar junto, para você receber desse leite espiritual, para que você possa desenvolver e não ser uma criança estagnada espiritualmente. Tenha paciência com você nesse processo, porque os seus pecados foram perdoados e vocês podem agora, que conhecem o Pai, vocês podem caminhar rumo a uma vida de maturidade. Você que talvez seja um jovem na fé, vive aí uma fase de transição constante no seu relacionamento com Deus. Continue. Continue lutando. Continue buscando. Você já tem uma maior autonomia do que uma criança na fé. Então continue buscando textos, pregações,
conversas, para que você possa crescer como um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, nessa fase de transição, buscando a maturidade. Temos caminhado nessa direção? E você que já é mais maduro na fé e tem consciência disso, seja um pai ou uma mãe exemplar. Porque a gente sabe que aqui todos pecam. Mas mostre que você é alguém que se arrepende. Mostre que você é alguém que não bate no peito achando que é alguém maduro demais. Mostre que você é alguém que recorre a Cristo sempre. Ajude as pessoas a recorrerem a Cristo. Ajude os jovens e as crianças espirituais a conhecer mais daqueles que você já conhece, que é aquele que é desde o princípio e tem experimentado dele ao longo da sua jornada cristã. Seja exemplo, dê bom testemunho, aqui e fora daqui. Como é que a gente tem caminhado? Porque o nosso alvo não deve ser como pessoas, mas como Jesus. Se empenhe em ser como Jesus. Você que já é criança espiritual há muito tempo, abandona o leite espiritual, dá um passo a mais. Busque mais maturidade. Cresça no Senhor. Saia da zona de conforto. Porque Jesus, ele é o Filho perfeito, o Pai revelado e o jovem vitorioso. A gente tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa, a gente tem. Em Jesus a gente tem o modelo e a força para crescer em cada uma das fases da jornada cristã. O que a gente vai fazer? Para onde a gente está indo? Que a gente possa se agarrar e enraizar no Senhor. Para que a gente possa ser uma igreja que caminha rumo à maturidade para a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos? Vamos orar e receber a bênção do Senhor e encerrar o nosso tempo de culto. Senhor, obrigado. Porque há vários anos atrás o Senhor inspirou o apóstolo João para trazer para nós as palavras do Senhor. Por isso, Deus, eu te louvo e agradeço porque nós temos acesso às cartas aqui de João, que tem falado conosco até hoje, porque cremos que são palavras diretamente do Senhor vindas a nós. Por isso, Deus, nós pedimos que para aqueles que são os filhinhos aqui, são novos na fé, que tiveram seus pecados perdoados, que eles caminhem rumo à maturidade, sendo ajudados, auxiliados, amando ao Senhor, lutando contra os pecados, e que nós, como igreja, possamos caminhar juntos, ajudando estes irmãos que são novos na fé. Do mesmo jeito, para aqueles que são os jovens, que estão em fase de transição na vida espiritual, que também, como igreja, juntos, a gente caminhe, crescendo juntos. A gente sabe como os jovens precisam de bons relacionamentos e como hoje em dia, o mundo está carente de bons relacionamentos. Então, que possamos ser esses jovens aqui também, reunidos, nos apegando mais ao Senhor, buscando mais ao Senhor com interesse de coração. E para aqueles que também já são mais maduros na fé, como o João vai chamar aqui dos pais, pais e mães na fé. Deus, que não sejam soberbos, arrogantes, presunçosos, mas que sejam pais amorosos, que se importam, se preocupam, que amam, Deus, aqueles que estão começando, para que a nossa igreja possa caminhar rumo ao conhecimento daquele Senhor que é o Filho perfeito, o Pai revelado e o jovem vitorioso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a encontrarmos em Cristo o modelo e a força, todo o auxílio para que a gente possa crescer em cada uma das fases em que nós nos encontramos na nossa jornada espiritual, até aquele dia quando estivermos juntos com o Senhor, para todo sempre, libertos do pecado, desfrutando da eternidade ao lado